A vida dos animais é bastante interessante, a começar pelos diferentes tipos de corpos. O cheetah, também conhecido como guepardo, tem um esqueleto perfeito e corre muito, muito rápido. As asas da águia fazem com que ela voe bem alto no céu. O golfinho tem uma pele e um corpo especiais, assim pode nadar com muita graça. Olhando o corpo de cada animal, podemos lembrar que Deus criou tudo de maneira perfeita. Porém, os animais têm que saber usar seu próprio corpo. O passarinho, por exemplo, ele precisa saber usar suas asas, voando pelo ar e pousando suavemente. Assim, olhando o mundo animal, vemos que cada um se comporta de acordo com sua natureza, e os animais sabem disso logo depois que nascem. O filhote de antílope levanta e corre meia hora depois de nascer. Os filhotes de tartarugas sabem quebrar a casca do ovo enterrado na areia para que possam respirar e ir para o mar. Até parece que foram ensinados. E os ninhos dos passarinhos? Que perfeição! Parece que eles aprenderam direitinho a lição. São os arquitetos da natureza. Se você já foi a um campo num lindo dia de sol, já deve ter visto lindas flores. E olhando as flores bem de pertinho, podemos ver uma criatura muito interessante por ali, a abelha. Ela é uma grande arquiteta da natureza. As abelhas vivem em grupos, são as colônias. Elas vivem juntas para fazer um alimento muito importante, o mel. Elas fabricam o mel e o guardam em favos no formato hexagonal. Sabe por quê? Depois de muito pensar, os matemáticos chegaram à seguinte conclusão: a melhor maneira de se construir um armazém usando pouco material e conseguindo muito espaço é fazendo o armazém em formato hexagonal. Se o armazém fosse feito em círculo ou em prismas perpendiculares, não seria tão espaçoso. Se fosse feito em triângulos ou quadrados, seria deixado sem buracos. Mas os matemáticos descobriram um ponto importante. Em geometria, o polígono de 6 lados e 6 ângulos é a figura ou o formato que tem a menor circunferência. Por isso, a quantidade de material usado na construção de hexágonos é a menor de todas. E, portanto, é a melhor maneira para aproveitar bem o espaço e fazer nele o armazenamento. A maneira como as abelhas constroem a colmeia também é impressionante.
Elas se ajudam e aos poucos vão construindo a colmeia, começando pelos cantos até chegar ao centro. Num ângulo muito bem calculado para o mel não vazar. As abelhas são sem dúvidas arquitetas da natureza. Além disso, a abelha também ajuda na polinização das flores. Ela leva os grãos de pólen, que é um pó bem fininho que fica nas flores. E ao passar de uma flor para outra, novas flores nascerão. Todas as abelhas em qualquer lugar do mundo sabem fazer isso. Desde que elas nascem, já sabem o que precisam fazer. E isso se deve ao maravilhoso Criador que deu às abelhas essas habilidades. Esse pequeno lago, até algum tempo atrás, estava quase seco. Mas um grupo de trabalhadores resolveu fazer dele um lago de verdade. Esses trabalhadores são os castores. Os castores arquitetos. Eles vivem juntos, em família, e escolhem um lago onde vão construir suas casas. Tudo começa com um casal de castores. Eles escolhem um rio e começam a trabalhar para bloquear a correnteza. O castor sai em busca de vários materiais, lenha, galhos e gravetos. Ele leva tudo isso para dentro do rio. Os castores comem as folhas das árvores e vão roendo o tronco, até que a árvore caia geralmente na direção da água. Isso é muito interessante. Os castores ainda fazem outro trabalho muito pesado, que é carregar os troncos e colocar tudo em ordem no fundo do rio. É para isso que usam suas patinhas e seus dentinhos. Você sabia que apenas 2 castores podem roer mais de 400 árvores por ano? Seus dentinhos afiados servem para descascar os galhos das árvores. Mesmo que um dentinho se quebre, outro nasce no lugar e cresce como nossas unhas. Foi o Deus Todo-Poderoso quem criou esses dentes fortes nos castores, pois assim eles podem fazer seu trabalho. E o corpinho do castor? Você já reparou como é curioso? Ele tem pés largos e um rabinho que dentro da água funciona como um remo gigante, facilitando seu trabalho de construir represas. O castor faz represas tão perfeitas quanto a que os homens constroem. Os cantos ficam mais fundos que o meio, onde a água passa bem devagar por cima da barragem. Depois de muitos meses, fica pronta uma admirável obra da engenharia animal, tão segura quanto a que o homem constrói e num formato côncavo. Esse recurso técnico não é obra do acaso ou mera coincidência. É a mesma tecnologia usada em modernas represas hidrelétricas. Quem ensinou tudo isso ao castor? Pense bem, foi o Deus Todo-Poderoso quem lhe deu essas habilidades para que ele faça seu trabalho tão bem feito. O castor constrói a represa para ter um lugar onde possa morar e preparar seu ninho.
casinha é feita de lascas de madeira e fica bem perto da terra de um dos lados da represa. Essa casinha fica bem arrumada e a única portinha que existe fica embaixo da água. Para entrar por essa portinha, o castor precisa passar por um túnel que também fica embaixo da água e que o leva até um espaço fechado fora da água, onde ele fica protegido com sua família. A casinha do castor tem 2 andares, o de baixo para a entrada e a sala, e o de cima para o quarto e a sala de jantar. Os filhotinhos nascem ali e quando crescem nadam com a mamãe e com o papai. Se ficam cansados, sobem nas costas da mãe e saem a passeio. As represas que os castores constroem podem ter até 4 metros de profundidade. Sabe por quê? A resposta é simples, porque no inverno a superfície da água congela. E se não estiver muito fundo, a água toda fica congelada e eles não conseguem se movimentar. Até parece que eles sabem disso quando começam a construir as represas. Como explicar essas habilidades que os castores têm? Carregam troncos, constroem represas, casas de 2 andares e tudo com a mesma técnica que o homem usa para construir hidroelétricas e que demorou tanto para aprender. Há uma força maior que dá ao castor tanta inteligência e conhecimento. O Deus Todo-Poderoso é quem inspira o castor a construir represas e ninhos perfeitos. Vamos continuar mostrando outros arquitetos da natureza para que as pessoas que não acreditavam na criação vejam como Deus faz milagres. O cupim é um inseto parecido com a formiga. Ele vive em colônias e constrói ninhos gigantes feitos de terra e saliva que funcionam como água. Às vezes, os ninhos ficam tão altos que podem chegar a 3 ou 4 metros de altura. O ninho dos cupins é cheio de túneis onde 500 mil de cupins trabalham e vivem juntos. Dentro do ninho existe espaço especial para a rainha, armazém e canais de ventilação. Se algum inimigo destrói o ninho, os cupins estão prontos para refazê-lo. Os ninhos são aquecidos e feitos de lama. Para equilibrar a temperatura, no teto do ninho são feitos túneis paralelos que absorvem a umidade produzida pelos cupins. A umidade se evapora pelos túneis de ventilação e mantém a ventilação do ninho. Se não fosse assim, os cupins não sobreviveriam. No norte da Austrália, há uma outra espécie de cupim que faz ninhos em forma de adaga, tomando sol quente em apenas uma parte, o que faz com que a temperatura interna fique muito agradável. O mais interessante de tudo isso é que os cupins são cegos, isso mesmo! Eles não enxergam nada, mesmo assim constroem ninhos perfeitos, com ventilação adequada e temperatura bem gostosa. Foi Deus quem criou os cupins e cada um de nós. Foi Deus que deu a eles tanta inspiração.
Os passarinhos tecelões constroem seus ninhos costurando pedaços de capim. Os ninhos são feitos em formas de triângulo, com entrada, paredes e câmaras. Quando os passarinhos começam a construir o ninho, amarram um pedaço bem fininho de capim em volta do galho. Esse primeiro nó precisa estar bem certinho, senão o ninho todo ficará errado. Todos os nós do ninho são interligados, por isso o passarinho precisa calcular bem todos os laços e também o tamanho da entrada do ninho, para que outros pássaros maiores não entrem. Eles também fazem o teto do ninho, tudo com muita paciência para que os ninhos saiam perfeitos. Quando olhamos para as árvores onde estão os ninhos, vemos que elas se parecem com uma grande cidade, que cada passarinho tecelão construiu do mesmo jeito. Quem os ensinou a fazer assim? Outra criatura da família das abelhas é a vespa. Ela também tem muitas habilidades de arquiteta. Usa pedaços de madeira para fazer a celulose, que é o papel usado na construção de seu ninho. A vespa também constrói seu ninho em forma hexagonal, com o papel que ela cola dentro de sua casa, a colmeia. Ali, a vespa põe um ovo em cada favo e depois de 3 semanas nasce uma larva de cada ovo. A larva é o primeiro estado do inseto depois de sair do ovo. Ela possui uma capacidade realizadora que pode ser comparada com a inteligência. Por isso, constrói um casulo que não a deixa cair com o seu peso. A larva fica no casulo durante algumas semanas para depois nascer como vespa. E logo começa a trabalhar, sem perder tempo. Cada tarefa será feita sob a inspiração do seu Criador, o Deus Eterno. As vespas jovens aumentam a construção iniciada por suas mães, e no final surge uma enorme colônia. O ninho das vespas fica parecido com um monte de apartamentos. Os pequenos potes que você vê pertencem a outra espécie de vespas. Elas fazem o ninho misturando a própria saliva com lama e seus potes ficam perfeitos. Para dar forma a esses potes, a vespa faz o mesmo que o homem quando produz cerâmica. Vai girando, girando, como se fosse um experiente oleiro. Quando tudo está terminado, a vespa põe um ovo dentro do pote, enche com algum alimento, fecha e sai voando. No tempo certo, uma nova vespa nascerá, quebrando a tampa para sair. E ela saberá fazer exatamente as mesmas coisas que sua mãe. E essa grande habilidade com certeza foi dada a ela por Deus, seu Criador. O corpo das aranhas produz um material com o qual ela fará suas teias. As teias são uma espécie de tela feita com fios entrelaçados 5 vezes mais resistentes que fios de aço da mesma espessura. A aranha usa sua teia para pegar pequenos insetos para comer. Até mesmo outros animais e insetos maiores que ela não conseguem se livrar da teia quando são pegos por ela. A viúva negra faz uma teia com gotinhas que parecem uma cola, o que ajuda a prender ainda mais quem cai ali. Além disso, a teia é muito flexível e resistente. A teia é como uma extensão do corpo da aranha. Por isso, ela sente toda a vibração das vítimas que caem na sua armadilha. Aí, é só saborear a refeição. A aranha começa a fabricar suas teias tirando de seu próprio corpo fios que são produzidos por um órgão especial e que são puxados pelas suas patas. As gotinhas que parecem cola são, na verdade, uma bolinha de fios emaranhados que se abrem se a teia se quebrar.
Não há dúvidas de que a inspiração dada por Deus é que faz com que a aranha produza essa maravilha arquitetônica. A entrada da casinha que o João de Barro constrói parece uma portinha e quase sempre fica virada na direção do norte, que é o lado contrário de onde sopram os ventos frios. O casal de João de Barro trabalha junto na construção. Enquanto um fica preparando a sua casinha, o outro vai buscar mais barro. Eles juntam ao barro a própria saliva e um pouco de capim, formando uma massinha bem resistente e duradoura. Todo ano, o casal precisa construir uma nova casinha, porque a velha é invadida por pardais, canários da terra e outros pássaros. A fêmea põe de 2 a 4 ovos e, enquanto está chocando, o macho sai para procurar alimentos. Os casais de João de Barro são fiéis até a morte. Quando um deles morre, o outro fica cantando durante muitos dias como se estivesse chorando de verdade. Mais uma vez, Deus, o arquiteto do universo, é quem dá inspiração a esse autêntico oleiro da natureza. Mostramos a você coisas muito importantes de maneira bem simples. As abelhas que fazem suas colmeias em formato hexagonal. Os castores que constroem represas. Os cupins que fazem ninhos bem altos, mesmo sendo cegos. Os passarinhos tecelões muito habilidosos. As vespas que fazem casas de papel. A incrível aranha e suas teias. O João de Barro, que sabe mexer tão bem com o barro. E ainda existem milhares de arquitetos da natureza que fazem maravilhas, graças às habilidades que Deus lhes deu. Mas existe uma outra criatura que também faz coisas incríveis porque possui inspiração de Deus. O homem. Muitas pessoas ficam admiradas com as coisas que o homem pode fazer e nem sabem que é Deus que dá ao homem seus sentimentos, seu corpo e sua inteligência. Os trabalhos de arte que o homem realiza são a manifestação da arte e do poder de Deus. E é a Ele que tudo criou e a todos os seres vivos inspirou, que realmente devemos adorar pelas maravilhosas obras de arte que podemos ver em toda parte.